Deu uma travadinha aqui, mas, bom, eu fico muito agradecido. Então, primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo, né? Meu nome é Patrick e vou aqui hoje dar uma palestra sobre o ioiô como esporte aqui no segundo Congresso Internacional de Esportes da Mente. Fico muito agradecido pelo convite, né? É realmente uma grande oportunidade aqui estar participando e divulgando mais um esporte da mente que, devo dizer, é pouco conhecido ainda, mas a gente está trabalhando para alterar essa situação e fazer com que as pessoas cada vez mais conheçam o ioiô, não como apenas um brinquedo, e sim como um esporte. Então, eu fico muito agradecido de estar fazendo parte aqui do congresso. E, bom, semana passada eu já realizei um webinário, uma palestra aqui para o congresso, falando bastante sobre como que era o ioiô, como é o ioiô do ponto de vista de quem conhece o brinquedo, né? Falei bastante sobre a história do ioiô, suas origens, falei bastante também em relação ao impacto que a Coca-Cola, que as ações promocionais da Coca-Cola trouxeram para as pessoas, mas hoje eu queria falar algo um pouco diferente, explicar e mostrar principalmente uma parte do ioiô, né, um aspecto do ioiô, uma faceta do ioiô que as pessoas ainda não conhecem, o público em geral ainda não conhece, o ioiô como esporte. Bom, semana passada, quando a gente falou sobre a história do ioiô, sobre as grandes febres do ioiô, a gente chegou à conclusão de que sim, o ioiô é um esporte, e mais do que isso, é um esporte da mente, porque afinal de contas envolve coisas como coordenação motora, envolve concentração, envolve memória muscular, né, e isso tudo está associado à mente, então envolve criatividade também, e hoje isso vai ficar muito claro. Então, eu não tenho dúvidas de que o ioiô é um esporte da mente. Não é algo tão convencional de se pensar como xadrez, cubo mágico, damas, mas é um esporte da mente. E eu queria apresentar aqui como que é essa parte do ioiô competitivo, principalmente hoje em dia, porque muita gente ainda não conhece. Bom, só me apresentando um pouquinho mais, né? Meu nome é Patrick Konkoski, eu sou tricampeão brasileiro de ioiô e também sou membro da Associação Brasileira de Ioiô. A gente já vai falar sobre isso na sequência, né, sobre o fato de existir uma associação brasileira de ioiô, né, então existe sim uma associação que cuida disso, existem associações em outros países, uma associação internacional que organiza os campeonatos, dita as regras, né, a gente vai falar um pouco sobre esse cenário principalmente, que pelo menos até o momento é algo mais nichado e que o público em geral ainda não conhece bem, tá? Bom, como eu falei, semana passada a gente discutiu bastante sobre o ioiô tradicional que as pessoas geralmente conhecem, né? E com isso eu precisei falar bastante, principalmente, do impacto da Coca-Cola, sobretudo no Brasil, né? As ações promocionais da Coca-Cola envolvendo ioiôs foram muito impactantes no mundo inteiro, uma série de países, dezenas, centenas de países, né? Mas especificamente no Brasil, essa mania, né? Essa febre foi bem forte, bem intensa. Então, muita gente conhece o ioiô apenas pensando no ioiô da Coca-Cola, lembranças nostálgicas da infância, da época lá dos anos 90, do início dos anos 2000, né? Eu digo por experiência própria que existe quando você fala de ioiô para uma pessoa que não conhece o ioiô como esporte, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, existe uma probabilidade muito grande dessa pessoa citar o ioiô da Coca-Cola. É realmente impressionante, assim, fez tanto sucesso na época que hoje em dia eu diria que é até parte da cultura do Brasil associar a marca de refrigerantes com o ioiô, ou vice-versa, né, na realidade. Né? Mas aqui o objetivo de hoje é mostrar que existe muito além disso, né, e que todos que estejam assistindo aqui no momento consigam conhecer esse outro cenário do ioiô, o ioiô de rolamento, principalmente, que é o que a gente vai falar aqui, tá? Que eu acho que vai ser bem interessante. Então, eu até trouxe aqui os ioiôs clássicos que as pessoas conhecem, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Eu sempre enfatizo aqui de mostrar isso aqui, porque sem dúvida alguma marcou muita gente conhece, até quem não viveu na época, mas aqui o objetivo é a gente falar o que vai além disso. Bom, pessoal, só para falar que em concomitância ao ioiô competitivo que a gente vai falar hoje, ainda estão sendo realizadas uma série de ações promocionais, tá? Que não tem nada a ver com a Coca-Cola parou de fazer isso há alguns anos, né? Mas que segue o mesmo modelo, ou seja, um profissional de ioiô vai lá na escola, leva o ioiô, faz as manobras, uma série de manobras, se apresenta principalmente, né? E faz o pessoal se interessar
pelo ioiô, né? Aqui uma foto, uma imagem que mostra um profissional de campanha fazendo isso, né? Vira uma febre em determinadas cidades, em determinadas regiões por um curto período de tempo, né? Por algumas semanas. E daí esse esquema acontece em outra cidade, né? O profissional vai em outra cidade, vai em outras escolas dessa outra cidade, divulga o ioiô por lá, e as pessoas começam a jogar, a competir em campeonatos de bairro, campeonatos, né, da cidade, ali, realizando as manobras clássicas e tradicionais, que eu diria que muita gente conhece ou já teve pelo menos algum contato, né? Cachorrinho passeando, balancinha, Torre Eiffel, esse tipo de manobra que é o que é mostrado aqui. Tá? Então, eu não estou desmerecendo isso de maneira alguma, mas eu quero mostrar o que vai além disso, né? Porque isso aqui, querendo ou não, muita gente tem contato, né? Só nessa imagem você consegue ver aí mais de 100 crianças e adolescentes que têm contato com esse ioiô mais tradicional. Mas, como eu falei, o que a gente vai mostrar aqui é o ioiô de rolamento e como que é o cenário competitivo do ioiô de rolamento. Bom, então aqui só relembrando um pouquinho do que a gente viu semana passada e mostrar também como o ioiô evoluiu, não só as manobras que as pessoas fazem, mas os ioiôs em si evoluíram, né? Esse daqui é um ioiô, o primeiro conhecido que a gente sabe que foi produzido em série, né? Que foram produzidos vários modelos, e é de 1904, um ioiô feito de ferro, né? Tudo esquisito, enorme, né? Mas é um dos mais antigos que a gente conhece. Só que isso já mudou muito, né? Então, por mais que as pessoas ainda tenham na mente a ideia de que o ioiô é um brinquedo que sobe e desce, como esse ioiô verdinho aqui que eu coloquei, né, muito por conta de algumas falas que se tornaram populares, assim. Relacionamento ioiô, por exemplo. As pessoas falam isso, né, pensando naquele relacionamento que as pessoas brigam, depois voltam, depois brigam, depois voltam, como se o ioiô se limitasse apenas a um brinquedo que desce e sobe, ou que vai e volta. Né, mas a ideia é mostrar que até, inclusive, o ioiô não volta em muitos casos. Isso vai ser bem importante para o ioiô moderno, aqui para o ioiô de rolamento, que a gente vai mostrar logo na sequência, tá? Aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês a questão dos modelos, tá? Aqui você tem alguns formatos de ioiô, né? Ali à esquerda a gente tem o modelo Imperial, que era um modelo muito popular, antigo. Eu não estou falando aqui da marca ou do modelo do ioiô, estou falando do formato dele especificamente, tá? Daí você teve um ioiô modificado nos anos seguintes, que também fez sucesso, né? Com um formato um pouquinho diferente. E o mais peculiar é aquele ioiô da direita, que tem o formato butterfly, formato borboleta, porque ele tem um formato muito mais aberto, né? Ele é bem mais largo, um formato bem abertão. E a gente vai entender por que ele é assim, o que dá para fazer com isso, qual que é a vantagem, qual que é o motivo de existir um ioiô assim. Porque, afinal de contas, os ioiôs da Coca-Cola, que muita gente conhece e tem essa imagem na mente, né? Ainda imagina o ioiô assim, né? Mais tradicional. Mas é sobre esse ioiô da direita, especificamente, aí, o ioiô do formato butterfly, que a gente vai falar um pouco mais hoje. Primeira coisa que eu queria deixar o registro aqui é uma curiosidade muito legal que eu queria comentar a respeito do modelo do ioiô, dos formatos de ioiô, tá? Antes da gente chegar propriamente nas manobras, no que dá para fazer no cenário competitivo, que é aqui o Nostalgia, que é um modelo de ioiô que foi fabricado artesanalmente e chegou a custar aí nada mais, nada menos do que R$8.000. Era um processo produtivo muito difícil de fazer, era um ioiô, digamos assim, bem artesanal, feito por um jogador do Japão, principalmente em 2007, que chegou a ser comercializado, bem poucas unidades, vocês podem imaginar, devido ao preço, mas é só para mostrar como a comunidade que pratica o ioiô e joga o ioiô sempre teve a ideia de ver o que dá para fazer com o formato do ioiô para deixar ele melhor. Tá? Isso é uma coisa que acontecia principalmente até 2010, mais ou menos, era algo comum ter campeonato de ioiô modificado, ou seja, a pessoa modificava o ioiô para tentar deixar melhor, para tentar deixar diferente, né? E aqui é um exemplo bem nítido disso, que chegou a custar aí nada mais nada menos do que R$8.000, tá? Então aqui, só para mostrar para vocês, esse é o formato de um ioiô tradicional, um ioiô muito similar a um ioiô da Coca-Cola, o ioiô da Fanta, o ioiô da Sprite, tá? Que ele é um ioiô bem fechadinho, assim, ele não é aquele ioiô aberto que eu vou mostrar daqui a pouco. E se vocês olharem bem ali na imagem, ele tem um formato ele tem um eixo de madeira ali no meio, certo? Então a cordinha, quando você coloca, ela fica em contato diretamente com a madeira que gira junto com o ioiô. Então se o ioiô dá uma volta, né, o eixo de madeira, como tá tudo preso, dá uma volta também, né? Gira, é uma peça só. Né, que é mais de uma peça quando vai montar, mas atua como se fosse uma peça só e gira tudo em conjunto.
certo? Só que depois de um tempo, principalmente a partir da década de 80, começaram a surgir alguns ioiôs que não eram com esse eixo fixo de madeira e começaram a colocar eixo móvel, né? Pode parecer algo banal, assim, para quem não é tão associado ao esporte, mas isso representa uma grande diferença, né? Como a gente viu semana passada, o ioiô, como a gente conhece, a cordinha do ioiô, ela não fica presa no ioiô, e sim ela fica torcida ao redor do eixo, e daí quando a pessoa joga o ioiô, isso é muito importante de deixar claro, o ioiô, ao invés de simplesmente descer e subir, ele desce e fica girando ao fim da corda, sem subir imediatamente, né? E quando você coloca um eixo móvel aqui, que se mexe de maneira independente do ioiô, você permite que o ioiô gire por muito mais tempo e, consequentemente, permita uma série de manobras que antes não eram possíveis. Aqui é um exemplo de um modelo de ioiô que fez sucesso aí, principalmente na década de 2000, né, que você já consegue perceber como ele é diferente daquele ioiô tradicional que eu acabei de mostrar aqui. Primeira coisa, o formato dele é bem aberto, ele é o formato butterfly, certo? Segunda coisa, a foto não vai mostrar isso, deixar tão claro, mas ele tem um rolamento, não é mais um eixo de madeira. Então, isso é interessante porque o rolamento, que é um eixo móvel avançado aí, que é utilizado hoje em dia, ele gira de maneira independente do ioiô, né? Então, o ioiô está girando, mas o rolamento não está girando exatamente junto. Então, isso permite que o ioiô fique girando ao fim da corda por muito mais tempo, tá? Então, aí uma amostra de como o ioiô evoluiu, mas não parou por aí, não. E isso é uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês. Por mais que a gente saiba que a história do ioiô, as origens do ioiô, especula-se que tenha sido lá na Ásia, cerca de 1000 anos antes de Cristo, né? Por mais que a gente só tenha alguma evidência mais concreta de ioiô sendo utilizados lá no século XVIII, né? O que acontece? O ioiô, isso aqui, essa foto de um ioiô que já está, digamos assim, ultrapassado para os padrões atuais, é coisa de 10, 15 anos atrás. Então, não é como se o ioiô tivesse parado de evoluir, tivesse parado de se alterar, não. Ele está em constante evolução, em constante mudança. Aqui eu peguei um exemplo aqui nessa imagem de outro ioiô, um ioiô mais avançado, né, só para exemplificar aqui para vocês, que é utilizado em campeonatos hoje em dia, né? Existem pequenas variações no modelo, mas é mais ou menos isso. Primeira coisa que você já consegue reparar, ele é mais largo ainda, né? Então, ao contrário daquele ioiô tradicional, o ioiô foi se alargando, ficou mais largo ainda. O rolamento, se vocês conseguem perceber, ele ficou mais largo, então parece que tem um espaço maior, certo? E ele agora, nesse exemplo que eu até dei para vocês aí, ele até tem uma borda azul. E aí você pode se perguntar, por que razão que o ioiô tem uma borda azul? É só questão estética, só para ficar mais bonito? Não é isso, tá? Aqui eu até esqueci de falar para vocês que os ioiôs, os primeiros, né, que fizeram sucesso lá nos Estados Unidos no início do século XX, eles eram feitos em madeira e depois começou a se adotar o plástico, que é o caso desse daqui, com eixo de madeira, né? Só que com os ioiôs de rolamento, percebeu-se que havia uma certa vantagem em você usar outros materiais. Por exemplo, policarbonato, que é um material super resistente aí, que é utilizado nesses ioiôs, tá? E agora, nesse daqui que eu estou mostrando para vocês, que é o material mais comum usado hoje em dia, né, no mercado de ioiôs profissionais, é alumínio, a parte verde é alumínio, e as bordas ali que estão em azul é aço. Então, são dois metais diferentes que constituem o ioiô. Só a título de curiosidade aqui, existem ioiôs feitos de POM, que, se não me engano, o nome do composto químico é poliacetal, que é algo similar ao policarbonato, é bastante resistente também. Já vi ioiô feito de magnésio, ioiô de titânio é algo que existe, mas é bem caro, né? Porque o titânio é um material escasso. E já vi qualquer outro tipo de loucura também. Já vi ioiô banhado a ouro, coisas do tipo. Mas em termos de performance e de fazer o ioiô ser o melhor possível, alumínio e, às vezes, aço dão conta do recado. Eu tenho alguns ioiôs aqui para mostrar também para vocês, né, para ajudar a explicar o que eu estou falando, mas aqui é uma coisa muito importante que eu queria falar a respeito ainda do ioiô e o que isso vai mudar no ioiô competitivo, que eu vou falar logo em seguida, é que observe como o eixo é bem pequenininho aqui nessa imagem, ou seja, uma metade do ioiô e outra metade do ioiô, elas estão praticamente juntas. E observe como aqui, nesse caso, tem um rolamento bem largo e essas metades elas não estão tão próximas assim. Isso é uma diferença significativa e importante, pessoal, porque é aquilo que eu falei antes.
Esse daqui é um ioiô que vai, que desce e não sobe, e não volta. Como assim? Eu já vou explicar. Bom, pessoal, eu queria levantar uma reflexão aqui para vocês e perguntar o seguinte. Quando a gente joga o ioiô, por que que ele volta? O que que faz o ioiô voltar? Né? Afinal de contas, o ioiô está lá embaixo. Você puxa, dá um puxãozinho na mão aqui com o ioiô mais tradicional e ele volta tudo. Por que que ele volta? Bom, por causa de uma coisinha chamada atrito, tá? O que que acontece? Nos ioiôs mais tradicionais, a cordinha fica em constante contato ali, em constante atrito com as laterais do ioiô, porque é uma parte bem estreita, concorda? Então tem constante atrito ali e um puxãozinho que você dá aumenta esse atrito da corda com as bordas do ioiô e faz o ioiô enrolar e voltar para sua mão, certo? Isso é o que acontecia antes. Só que agora qual que é o problema? Eu até tenho um aqui similar aqui para mostrar para vocês e mostrar o que que acontece. Bom, pessoal, quando você tem um rolamento e o ioiô é mais largo, o que que acontece? A cordinha, não sei se vai dar para ver bem aqui, a cordinha, ela não fica em contato com as bordas do ioiô. Ela fica bem centralizada. Isso é proposital. Para quê? Para que o ioiô gire mais, né? Quando você não tem a presença de forças dissipativas, né? Vulgarmente, o atrito, né? Você permite que o ioiô gire por mais tempo, né? Ele não vai ter atrito aqui, ele não vai desacelerar tão cedo. Então, tudo isso é feito para o ioiô girar mais, mais e mais, né? Então, o ioiô é largo, o ioiô ele tem esse formato, certo? E daí é a questão, se você puxar um ioiô desse, vamos supor que ele está girando, se você puxar, ele não volta. Já já eu mostro um vídeo que detalha um pouco mais isso, mas ele não volta por quê? Por causa da questão do atrito. E a gente já vai ver como que foi contornada essa situação. Outra coisa, por que que o material é alumínio? Por que que tem borda de aço? Bom, de novo, tem a ver com a performance do ioiô para deixar ele cada vez melhor, certo? Existem hoje muitos ioiôs que são apenas de alumínio e alguns que são alumínio e aço também, né, nas bordas. E o que que acontece? Como o aço é um metal mais denso do que o alumínio, você tem o peso dos ioiôs concentrado nas bordas. Isso faz com que o ioiô gire e tenha muito mais estabilidade na hora que você vai fazer as manobras e, consequentemente, isso vai facilitar as manobras que você vai conseguir fazer com esse ioiô. Então, não é apenas uma questão estética, tá? É uma questão de performance que deixa o ioiô melhor. Ter aro com aço nas bordas deixa o ioiô melhor do que se ele não tivesse, certo? E o alumínio também, né, o fato de ser um ioiô de metal, já faz o ioiô ter um giro mais suave e girar melhor e funcionar melhor, né? O propósito dele. Porque a questão que a gente vai falar aqui é o tanto de manobras que dá para fazer com os ioiôs, tá? Aqui, pessoal, tem uma fotinho que tem um exemplo de uma manobra bem importante para o ioiô de rolamento, que é o trapézio, que consiste em você jogar o ioiô, deixar ele no dorminhoco, né, que consiste em você deixar ele girando ao fim da corda, e em seguida você conseguir fazer ele cair em cima da própria corda. Essa questão do ioiô interagir com a corda, né, você vê que o ioiô em si, ele está caindo em cima da corda, é algo fundamental para o ioiô de rolamento hoje em dia. Né, que é algo que é até possível, mas bem complicado de fazer no ioiô mais tradicional. Então, eu queria deixar claro isso, e também deixar claro que esse é o motivo, né, a interação, você fazer o ioiô cair na corda, sair da corda, encaixar na corda, que explica por que os ioiôs que eram bem estreitinhos foram ficando mais largos e mais largos, certo? É para facilitar esse tipo de manobra, né, e facilita muito, né? Com certeza fazer essa manobra aqui é muito, muito, muito mais fácil com um ioiô como esse daqui, tá legal? Aqui, como eu expliquei para vocês, aqui é o rolamento que vai no interior, né, no centro dos ioiôs de hoje em dia. Né, o que que acontece? Você consegue perceber pela foto que é um rolamento côncavo, né, porque a ideia é sempre ao máximo fazer a cordinha ficar bem no meio, né, bem no meio do ioiô e não encostar nas bordas aqui para ter o mínimo possível de atrito, né, e fazer o ioiô girar o máximo possível. A título de curiosidade, um ioiô desse daqui, pessoal, ele vai dormir por vários minutos, tá? Se você não fizer manobras com ele, simplesmente deixar ele girando, ele vai girar aí 2, 3, 4, 5 minutos sem problema, né? Coisa que um ioiô tradicional ia girar 10, 15 segundos no máximo, né? Então, só para vocês verem como a questão evoluiu e o que dá para fazer com isso. E aqui, pessoal, explicando a questão do atrito, isso é uma coisa importante que eu tinha que falar. Um ioiô tradicional, se você der um nó nele, você se lascou, porque às vezes é difícil desmanchar o nó. Com o ioiô de rolamento, como isso é algo bem comum para quem pratica bastante, os ioiôs, eles abrem. Então, o que acontece? Eu vou até aproveitar aqui
e já desmanchar um nó que eu tinha feito, mas o ioiô abre e você consegue trocar o rolamento, fazer manutenção, ou desmanchar o nó aqui, que é o meu caso, tá, pessoal? E o que acontece? O ioiô, ele tem essa borrachinha que vocês estão vendo na imagem aí, que é uma borrachinha branca, que ela serve para quê? Ela serve para fazer o atrito com a corda. Lembra que eu falei para vocês que o que faz o ioiô voltar para a mão é o atrito? Pois é, essa borrachinha aí, que muitas vezes é silicone, na verdade, é um pad de silicone, é o que faz atrito com a corda e faz o ioiô voltar para a mão, certo? Agora, como que faz esse atrito com a corda para o ioiô efetivamente voltar para sua mão, já que só puxando ele não vai voltar, e a gente vai ver isso num vídeo logo em seguida, é outra história, tá? E essa história é a manobra bind. Pois é, pessoal, acreditem se quiser, e é isso que eu quero desmistificar aqui, e eu quero que todo mundo que esteja assistindo lembre-se no futuro, que o ioiô não, a definição de ioiô já foi um brinquedo que desce e sobe. A definição de ioiô já foi algo que vai e volta. Não é mais. É algo que você joga, que desce, gira pra caramba e que permite que você faça manobras. Então o ioiô não é um brinquedo que desce e sobe, é um objeto que permite que você faça manobras. Tá legal? Porque ele não volta espontaneamente, digamos assim, só puxando. Você precisa saber uma manobra, né, essa manobra importantíssima para ioiô de rolamento, que é o bind. Né? O que acontece? Você está vendo ali que o jogador dessa foto, ele tá colocando várias cordas ali perto do rolamento, justamente para aumentar o atrito, e assim, quando ele aumenta o atrito, aí tem aquele atrito naquela borrachinha que a gente viu aqui agora há pouco, e aí sim que o ioiô consegue voltar para a mão, por meio da utilização, né, da realização dessa manobra, que é o bind. E aqui outra coisa também para mostrar para vocês como o ioiô mudou. Quem conhece os ioiôs tradicionais da Coca-Cola, da Fanta, da Sprite, as cordas eram feitas de algodão. Hoje em dia não são mais, hoje em dia são feitas de poliéster, né? Um material que provou-se e mostrou-se ser melhor para jogar, melhor para usar, melhor para manipular. Até está existindo algumas cordas que têm poliéster e nylon juntos, certo? Mas o mais comum ainda é poliéster. E eu dou um ênfase na corda aqui, porque quem joga bastante com ioiô sabe que usa muita corda. Eu digo assim, vai 2, 3 por semana, tranquilamente, para quem joga bastante, certo? Então, pessoas que jogam há anos, que é o caso de muitos, é o meu, inclusive, né, eu nem sei quantas cordas eu já gastei na vida, mas como você tem muito atrito com o seu dedo, né, a corda vai sujando, ela vai ficando mais áspera, né, com mais sujeira, fica bem ruim para usar, bem ruim para controlar, então tem que trocar toda hora. E aqui que chega o ponto que eu queria falar, que é modalidade de ioiô e manobras. Se eu perguntar para alguém que conhece, já teve o contato com o ioiô, mas não conhece o ioiô competitivo, que a gente vai ver agora, e eu perguntasse quantas manobras de ioiô tem, a pessoa ia falar, vamos dizer, dorminhoco, de repente a pessoa conhece manobras como cachorrinho, balancinha, voltas e voltas. E se alguém perguntar para mim quantas manobras de ioiô existem, eu vou ser obrigado a dizer que eu não tenho a mínima noção, eu não tenho a menor ideia. Aqui eu coloquei 3 livros que tentam, digamos assim, agrupar algumas manobras, né? O primeiro tem 50 manobras, o segundo tem 80 manobras, o terceiro tem 101 manobras, mas, honestamente, já passou muito, muito desse número de manobras. Ninguém sabe quantas manobras existem, porque toda hora tem alguém inventando alguma coisa que ninguém fez antes, certo? E eu vou tentar mostrar isso daqui a pouquinho, e mostrar para vocês como que realmente está o cenário atual em relação a manobras, em relação ao que é possível fazer e como é algo que ainda está em crescimento, ainda está evoluindo e ainda está se modificando, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, a palavra-chave aqui que eu queria deixar claro para todo mundo é que o ioiô, como ele é hoje, com aquele formato que a gente viu aqui, ele permite muitas possibilidades, né? Você não vai fazer automaticamente um monte de manobras, mas ele permite que você faça um monte de manobras. Isso que é legal. Aqui eu coloquei uma foto de algumas manobras aqui bem complexas envolvendo o ioiô. O ioiô está no dorminhoco, ele está girando bastante. E tem ali uma série de coisas bem complexas ali, que é bem difícil de entender, né? Para vocês terem uma ideia. Eu me apresentei ali, eu sou tricampeão brasileiro. E o ioiô tem tantas possibilidades, tantas coisas que vocês podem fazer, que eu, campeão brasileiro, dessas 5 manobras aí, eu sei fazer 0.
Eu ainda não aprendi. Então, é uma coisa muito legal também que faz as pessoas praticarem bastante, é que você nunca vai aprender tudo. Sempre tem coisa nova para aprender, sempre tem coisa nova para criar. É uma quantidade realmente esmagadora de manobras que existem, que podem ser feitas, de combos que podem ser criados, certo? Então, aqui é só um exemplo para mostrar para vocês. Então, aqui, outra coisa, um belo dia, alguma pessoa inventou de jogar com 2 ioiôs, né? Isso, há alguns anos, algumas décadas, isso virou uma modalidade esportiva, né? Porque um só, aparentemente, era muito fácil. Então, vamos jogar com 2 e ver o que dá para fazer com 2 ioiôs, né? Isso nos leva aqui o que eu queria falar sobre o ioiô competitivo, que são as modalidades que existem hoje, tá, pessoal? Então, o que acontece? Na medida que o ioiô de rolamento, especificamente, foi evoluindo, as pessoas começaram a explorar o que dá para fazer com isso daqui, né? Afinal de contas, como não é um brinquedo que desce e sobe e a gente consegue fazer uma série de manobras, as pessoas começaram a explorar outras possibilidades. Jogar com o ioiô, jogar com 2, jogar com ele solto da corda, acreditem, né? Então, hoje em dia, existem algumas modalidades e eu vou destacar aqui as principais, né? Todas que são usadas com o ioiô de rolamento. Primeira delas, que é a modalidade 1A. Modalidade 1A, pessoal, é a mais, digamos assim, tranquila de entender. Você utiliza um ioiô, certo? Desses aqui que eu estou mostrando para vocês, e faz manobras envolvendo o ioiô e a corda, certo? Então, essa é a modalidade 1A, que é a mais simples, digamos assim, que a gente tem mais um número maior de competidores, de participantes, de praticantes, certo? Então, essa é a modalidade 1A. A modalidade 2A é um pouco mais complicado de explicar e diferenciar, porque eu falei para vocês que o ioiô hoje ele vai e não volta. Mas na modalidade 2A em específico, ele volta só puxando. Então, aqui eu tenho um exemplo de um ioiô da categoria 2A, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês, ele tem aquele formato mais padrão, mais convencional que as pessoas esperam de um ioiô, certo? Mas a diferença é que ele não são aqueles ioiôs que a Coca-Cola fazia, que eram com eixo de madeira, e esses aqui, eles têm rolamento também, tá? Então, só para mostrar para vocês, são ioiôs que abrem, são ioiôs que têm um rolamento aqui, então vai girar bem mais do que um ioiô convencional que as pessoas conhecem, tá? Então, essa é a modalidade 2A, que é usada com 2 ioiôs ao mesmo tempo, 2 ioiôs desse daqui. A modalidade 3A é aquela que eu falei que você joga com 2, mas ao contrário de jogar com 2 ioiôs desse daqui, certo? Você vai jogar com 2 ioiôs deste daqui. Então, por mais que seja jogar com 2 ioiôs, é uma modalidade uma é muito diferente da outra, né? Então, as manobras que você faz em uma são muito diferentes das manobras que você faz em outra modalidade aí, tá? Então, isso é bem interessante de deixar comentado, que você joga com 2 ioiôs de rolamento, certo? A categoria 4A, acreditem se quiser, é uma categoria que você joga com o ioiô solto da corda. E aqui, pessoal, muitas pessoas, eu pelo menos no começo eu confundia, eu pensava, putz, ioiô solto da corda não é a mesma coisa que diabolô? Diabolô, para quem não conhece, é aquele malabar bem largo, também conhecido como ioiô chinês, né, que a gente até discutiu semana passada, que tem origens similares ao ioiô na mesma época, na mesma região, né, acredita-se, mas o ioiô é um malabar utilizado por muitos circenses e também por artistas de rua. E ao contrário de um ioiô da categoria 4A, ele o diabolô, ele é um malabar bem maior, bem mais pesado. Só para vocês terem uma ideia, o ioiô de 4A, que é esse daqui que eu estou mostrando para vocês, ele tem mais ou menos uns 80 gramas, um diabolô tem uns 300 gramas, e é bem maior, tá? E tem a outra característica também, que o diabolô você faz ele girar bastante sem que ele vá para sua mão. O ioiô de 4A, você consegue fazer ele voltar para a mão, tá? Utilizando, adivinha, aquela manobra que a gente viu lá no começo, que é o bind, né? A corda fazendo atrito aqui, né? Você consegue fazer com que o ioiô tenha atrito e volte para sua mão, certo? Por mais que nessa foto não pareça, né? Mas você consegue fazer o ioiô voltar para a mão, sim. E tem também a categoria 5A. A categoria 5A, pessoal, você utiliza um ioiô da categoria 1A, né, que é essa categoria aqui mais tradicional que a gente viu, só que ao invés de você prender a cordinha no dedo, você vai prender ela num contrapeso aqui, no caso um dadinho aqui que eu estou dando de exemplo, e vai ficar solto das suas mãos, você não vai jogar com nada preso nas suas mãos. E aí você consegue girar o ioiô, girar o contrapeso, fazer uma coisa interagir com a outra, né, e de novo, cada modalidade foi criada aí pensando nas possibilidades. O que dá para fazer com uma modalidade que não dá para fazer com outra? Vocês vão concordar comigo que
Jogar com 2 ioiôs abre muito a possibilidade de manobras que você pode fazer em relação a jogar com um. Jogar com o ioiô solto da corda, também, né? Coisas que você não teria como fazer com um ioiô mais tradicional. E só para mostrar para vocês, pessoal, que por mais que a história do ioiô tenha aí cerca de 3.000 anos, que por mais que o ioiô tenha se popularizado bastante lá na década de 80, principalmente com os ioiôs da Coca-Cola aqui no Brasil, e até bem antes disso nos Estados Unidos, né, no final da década de 20, essas modalidades que eu estou falando aqui, 5A, 4A, 3A, elas foram criadas depois dos anos 2000. Inclusive, elas viraram modalidades oficiais do Campeonato Mundial somente em 2003. Então, é algo recente, né? Pensar que em 3.000 anos que o ioiô existe, essas modalidades existem há nem 2 décadas. Então, é só para mostrar como é uma mudança recente, muito impactante, né? Que transformou o ioiô num verdadeiro esporte, muito diferente de uma brincadeira infantil, de um ioiô que desce e sobe simplesmente, certo? E aqui para mostrar para vocês a diferença dos ioiôs, eu até trouxe eles aqui para mostrar, né? O ioiô de 2A é esse formato mais fechado aqui, que permite que você faça manobras como voltas e voltas, né? Esse daqui, o ioiô da categoria 2A, que é o verde ali da foto, você consegue fazer ele voltar para a mão só puxando. Já as categorias 1A, 3A e 5A, você utiliza um ioiô desse tipo aqui, né? Que eu mostrei para vocês, que ele é bem largo, é bem fácil de acertar na corda, dorme bastante, certo? E tem também, né, não podia deixar de falar, o ioiô da categoria 4A, que como vocês conseguem perceber pela foto ali, comparação, ele é bem maior, justamente porque existe um risco muito grande de você não acertar, né? Se você errar uma manobra nessa categoria aqui, nessa modalidade, o ioiô cai no chão, vai para longe. Então, por conta disso, o ioiô é mais largo justamente para facilitar a execução, né, dessas manobras, certo? E aqui só para mostrar aqui uma fotinho para ficar mais nítido, às vezes aqui não pegou tão bem, né, que o ioiô ele fica preso no contrapeso na modalidade 5A especificamente, certo? O contrapeso é bem mais leve do que o ioiô. O ioiô tem cerca de 65 gramas, o contrapeso tem aí uns 11 gramas mais ou menos, tá? Só para a título de curiosidade para vocês. Tem essa modalidade aqui, pessoal, que é a AP, ou Artistic Performance, né? Que é uma performance artística. Logo mais eu vou falar um pouquinho mais sobre como que funciona os campeonatos de ioiô de rolamento hoje em dia, tá? Mas essa é uma modalidade bem diferente que ganha simplesmente aquele que fizer uma apresentação mais legal, a melhor apresentação, né? A apresentação mais artística. Mas antes de continuar, eu queria mostrar um videozinho só para ilustrar para vocês o que é toda essa história aqui de 5A, 4A, 3A, 2A, 1A, porque às vezes só no vídeo, só na imagem, perdão, só na foto estática, não dá para ter a dimensão do que está sendo feito, do que dá para fazer, de como que funciona isso, tá? Então, a partir de agora, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um pequeno videozinho, ele tem cerca de 2 minutos, mostrando um trechinho de cada modalidade por algum campeão mundial, para vocês verem até onde que dá para chegar em cada modalidade, certo? Então, isso é algo que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu só preciso ajeitar aqui rapidamente para a transmissão, compartilhar aqui para vocês verem, compartilhar aqui para a tela, a guia que eu já deixei o vídeo aqui separado justamente para vocês poderem ver sem problema, certo? Deixa eu vir aqui em compartilhar a tela, guia do Chrome, só para, é cerca de 2 minutos o vídeo, é bem curtinho, mas é só para mostrar para vocês o quão legal o tanto de possibilidades que existem e o que dá para fazer com um ioiô de rolamento hoje em dia, né? O que dá para fazer hoje em dia com esses ioiôs que evoluíram bastante, como vocês puderam ver. Então, videozinho aí de cerca de 2 minutos. Um trechinho de cada campeão mundial. Primeiramente, falando aí da modalidade 1A. Só veja o que dá para fazer. Veja que é um esporte muito diferente. Essa é a apresentação do campeão mundial de 2014 e é muito diferente de um ioiô da Coca-Cola que as pessoas conhecem. Tanto de elementos, tanto de interação entre o ioiô e a corda é muito rápido e até difícil de acompanhar. Categoria 2A, que são com esses ioiôs aqui. Então, observe que o ioiô ele fica indo e voltando até a mão do jogador muitas e muitas vezes. E observe o nível de habilidade, o tanto de coisa que dá para fazer com esses ioiôs, certo? O tanto que o ioiô já evoluiu. Então, só mostrando um pouquinho. Esse é o 12 vezes campeão mundial, Shinichi Saito. Agora a categoria 3A. 2 ioiôs disso daqui.
de novo, coisas que com o ioiô mais tradicional, como o brinquedo que as pessoas conhecem, seria impossível de fazer, certo? Daí agora eu vou mostrar um pouquinho da modalidade 4A, que é o ioiô solto da corda, porque observe como o ioiô volta para a sim. Tá? Vocês verem que campeão mundial de 2017, esse Rei Iwakura, do Japão. E mostrando para vocês o que dá para fazer com esse ioiô. O ioiô tá girando o tempo todo, tá, pessoal? Isso é importante de falar. Modalidade 5A também, só para vocês verem o que dá para fazer quando não tem nada, quando a corda não tá presa no seu dedo. Esse aí também, várias vezes campeão mundial já dessa categoria. E, de novo, pessoal, é só para mostrar para vocês o tanto que o ioiô já evoluiu, o tanto de coisas que dá para fazer, o tanto que, a que ponto que chegou o ioiô, como um mero esporte como um mero brinquedo, uma mera distração antiga, para um esporte que agora você consegue fazer uma série de manobras que antes eram simplesmente impensáveis, né? Eu, pelo menos, a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de manobras, né, saber o que dava para fazer com ioiôs que, na minha concepção, eram coisas simples, né, joga, vai, volta, dorminhoco e tudo mais, e ver o que ele se transformou e o que ele ainda está se transformando, certo, pessoal? Então, eu vou voltar aqui a compartilhar a minha tela com vocês, tá, só para continuar aqui a apresentação, mas... então, o que eu queria deixar muito claro é o tanto que o ioiô evoluiu e como que ele é hoje. Isso é algo que muitas pessoas não conhecem, né? É algo extremamente difícil de executar, requer anos e anos de prática, ninguém aprendeu aquilo ali de uma hora para outra, mas requer muitos anos de prática e realmente é uma coisa que as pessoas ainda não conhecem. Imagino que, com o passar dos anos, isso vai se tornar mais popular, né? Em alguns países já está se tornando mais popular, no Brasil ainda não tanto, mas isso vai se tornar popular e daí, a partir disso, as pessoas vão ter mais esse contato e conhecer, né, saber mais como que é toda a questão das modalidades de ioiô, o que dá para fazer, certo? Então, continuando aqui, que além daquelas 5 modalidades que a gente viu, tem aquela apresentação artística, né, que vence aquele que fizer a melhor apresentação, a mais legal de assistir, a mais envolvente, a que tiver o melhor entretenimento, e é uma categoria que, ao contrário das outras categorias que existem, né, em competições de ioiô, é uma categoria que pode ser praticada em equipes, né? No caso das outras modalidades, os campeonatos são sempre individuais, cada um por si, né? No caso dessa modalidade, pode ser equipes realizando uma apresentação, é algo bem interessante de assistir, inclusive. Aqui um ponto que eu queria falar também, é que até agora, tudo que eu mostrei para vocês era só homem jogando, era só homem nas fotos, enfim. Acontece, pessoal, infelizmente, em muitos esportes e no ioiô também, né? Mas a quantidade de homens que praticam ioiô é muito superior à quantidade de mulheres que praticam ioiô, certo? Sei lá, 2% dos jogadores de ioiô são mulheres, 3%, eu talvez esteja chutando alto, mas é uma diferença muito esmagadora para a gente não ter não perceber, certo? Então, por conta disso, para vocês terem uma ideia, em 2014, olha como é recente, em 2014 foi criada a categoria feminina no campeonato mundial, justamente para incentivar as mulheres a praticarem, né, e adentrarem no esporte do ioiô, certo? Eu mostrei ali para vocês o vídeo dos campeões mundiais, mas não pensem vocês que o segundo colocado e o terceiro colocado eram muito piores, não, tá? O ioiô é algo extremamente competitivo, extremamente equilibrado, certo? Um errinho bota a pessoa, faz com que a pessoa deixe de ganhar o título de um campeonato mundial. Então é muito concorrido, o nível é muito elevado, tem muita gente que joga muito bem, né? E como tem muito pouca mulher que joga, né, poucas conseguem destaque. Para vocês terem uma ideia, o campeonato mundial existe desde 1992, certo? E, como eu falei para vocês, existem várias modalidades, então todo ano tem vários campeões mundiais, né, um para cada categoria. E de mulheres, nesse período aí de 92 até 2014, quando foi criada a categoria feminina, só existiam 2 mulheres que tinham sido campeãs mundiais, né? A Jennifer Baybrook, dos Estados Unidos, em 1998, e a Maya Nakamura, do Japão, em 2005, certo? Mas como é algo muito competitivo, e principalmente como tem pouca mulher
jogando, consequentemente vai ter pouca mulher que se destaca. Então, algo que foi utilizado aí para tentar combater essa situação pela Federação Internacional do Ioiô, né, foi criar essa categoria Women's Division, certo? Outra coisa também aqui, existe a categoria Over 40, over 40, para jogadores acima de 40 anos. Muitos jogadores, vocês devem imaginar que para fazer esse monte de manobras, precisa de tempo, precisa de dedicação. Você tem que treinar por muito tempo, né, por, de repente, vários minutos, várias horas por dia, se você quer competir em alto nível, por vários anos, certo? E quando a gente vai, na medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente vai tendo mais responsabilidades, estudo, trabalho, família, filhos, enfim, uma série de coisas. Então, muita gente para de jogar lá pelos 40 anos. Então, justamente para incentivar a gente que tem aí 40 anos ou mais, também foi criada pela Federação Internacional de Ioiô a categoria Over 40 para jogadores acima de 40 anos, certo? Que não são tantos assim. Muita gente para antes de chegar aos 40, basicamente. Né? O Ioiô tem muito disso, né? Existem campeões mundiais que ganharam o campeonato mundial com 9 anos. Existem jogadores que estão entre os melhores do mundo e nem chegaram à fase adulta. Então, na adolescência, por exemplo, muitos jogadores e jogadoras, eles conseguem ter o seu auge como jogadores de ioiô na adolescência, certo? Então, muitos também permanecem na fase adulta ali, mas na medida em que vai envelhecendo, é natural as pessoas deixarem de jogar tanto, jogarem menos, e assim por diante, certo? E outra coisa para mostrar para vocês também é como o ioiô está evoluindo. A gente viu agora há pouco a questão de ter 2 ioiôs aqui, certo? 2 ioiôs que ficam, perdão, de ter um ioiô que fica solto da corda. Acontece que em 2019, no último campeonato mundial, chegou um jogador que fez a apresentação inteira jogando com 2 ioiôs soltos da corda. Que veja bem, jogar com o ioiô solto da corda não é difícil o suficiente. Jogar com 2 não é difícil o suficiente. Tem que explorar as possibilidades de jogar com 2 ioiôs soltos da corda. Então, eu acredito que no decorrer de alguns anos, isso também vai se tornar uma modalidade no futuro, assim como um A, 2A, 3A, 4A e 5A. Mas como é muito difícil, tem poucos praticantes, pode ser que demore ainda, mas é só para mostrar para vocês como o ioiô está evoluindo. Essa apresentação feita em 2019 era algo completamente impensável em 2010, por exemplo. Então, é surreal a gente testemunhar e ver como que o ioiô está evoluindo e imaginar para onde que ele vai, até que ponto a humanidade consegue ir com o ioiô, porque a evolução tá grande e ela é constante, uma coisa que realmente o nível de jogadores e jogadoras é muito elevado hoje em dia. Então, isso é bem interessante de acompanhar no esporte. E aqui chegamos à questão do ioiô freestyle, como assim, de explicar como que funciona exatamente os campeonatos hoje em dia. Bom, como que funciona para você ser campeão mundial hoje em dia? Você não vai pegar um ioiô tradicional e ver se você faz mais voltas e voltas que todas as outras pessoas, né? O que acontece aqui é que você vai pegar um ioiô de rolamento, certo? E vai fazer as suas manobras numa apresentação de 3 minutos, com música de fundo, como vocês puderam reparar naquele vídeo. E quem for melhor, basicamente, vai ganhar. E é freestyle o nome, porque é estilo livre. Você não tem a obrigatoriedade de fazer nenhuma manobra, né? Você pode fazer as manobras que tem nome, manobras que não tem nome, você pode fazer manobras que você inventou. Então aqui vem aquele ponto que eu gostaria de ressaltar, de como o ioiô também é um esporte da mente. Porque se você parar para pensar, o ioiô é uma coisa muito simples. É algo que gira junto com uma corda. E o tanto de coisas, o tanto de manobras que você consegue fazer a partir disso, né, realmente exige muita criatividade, né, e por mais que eu viva pensando que acho que todo mundo já explorou as possibilidades do ioiô, sempre tem alguém trazendo alguma coisa nova, algum conceito novo, alguma manobra nova que ninguém nunca viu antes. Isso é algo realmente impressionante do ioiô e algo que, de novo, faz a gente pensar e fazer aí umas projeções de como que vai ser o ioiô no futuro, né? De novo, tem coisas hoje em dia que 10 anos atrás eram impensáveis. Quem vai imaginar o que vai ser do ioiô daqui a 10, 15 anos? Eu não faço ideia. Bom, mas aí fica a pergunta, como que funciona isso? É uma apresentação? Quem que ganha? Se cada um faz a manobra que quiser, qual que é o critério? Bom, aqui uma planilha nada amigável para quem nunca viu a questão do campeonato de ioiô, que tem aqui o ranking do último campeonato mundial realizado lá em Cleveland, nos Estados Unidos. Tem a colocação aí, primeiro, segundo, terceiro, e vocês veem que tem uma série, vários e vários critérios, certo?
é uma nota que a pessoa tem, que vai de 0 a 100 pontos, certo? Que pode ser até 100 pontos, e são vários critérios, tem muita coisa que é considerada. Mas a principal, que vale 60% da nota, né, são os clickers, os contadores, tá? Eu vou mostrar para vocês agora no outro vídeo, e para vocês entenderem como que é a questão do que é avaliado, como que as pessoas dão pontos, né, nesses contadores, certo? É contado o número de manobras que você faz e acerta, né? E se a manobra é muito difícil, você ganha mais pontos, mas com um videozinho que eu fiz aqui para mostrar para vocês, vai ficar um pouco mais elucidativo o que eu tenho para mostrar. Então, eu vou só, de novo, parar de compartilhar aqui e mostrar para vocês aqui o outro vídeo, tá? Eu também vou mostrar para vocês, porque às vezes pode não ter ficado muito claro, como assim eu puxo e o ioiô não volta, eu tenho que fazer uma manobra chamada bind, né, para fazer o ioiô voltar. Que história é essa? Como que isso funciona? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês então, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Esse vídeo tem uma narração minha, então eu vou ficar quietinho aqui por 2 minutos e logo mais eu volto, só para vocês verem do que se trata e como que é isso, o campeonato. Opa, peraí que eu... Para você fazer um ioiô não responsivo voltar para a mão, não basta apenas puxar. Você pode puxar o tanto que quiser e ele não volta para a mão. Para resolver isso, você precisa fazer uma manobra chamada bind, que consiste em encaixar o ioiô na frente da corda e realizar este movimento para que o ioiô retorne à mão. Novamente, só puxando ele não volta para a mão. Manobras que envolvem apenas a corda e não envolvem o ioiô, como manobras de figuras como bandeiras, Torre Eiffel e até mesmo a balancinha, não contam ponto no sistema de julgamento atual. Assim como manobras e elementos em que o ioiô não interagem com a corda. Então, quando o ioiô apenas está girando ali, mas não está interagindo com a corda, nada de ponto. Manobras muito simples para o sistema atual, como um trapézio, também não contam ponto. Para uma manobra valer ponto, ela precisa ter um certo nível de dificuldade. E aí, alguns exemplos. Já para a manobra valer 2 ou mais pontos, esse elemento precisa ser bem difícil. Manobras repetidas não contam ponto. Além disso, tem a questão do controle. Você pode fazer uma manobra com dificuldade ou então fazer a mesma manobra com precisão. Não é toda interação entre o ioiô e a corda que vai contar ponto, apenas as mais difíceis. Vale ressaltar que o jogador só ganha ponto se ele acertar a manobra, caso contrário, ele perde um ponto. E este é só um exemplo bem simples, considerando todos os critérios que existem num campeonato de ioiô. Bem, pessoal, eu fiz uma explicação bem simples, sem muitos detalhes, sem entrar nos pormenores, só para mostrar para vocês que Torre Eiffel, balancinhas, são coisas que, para o ioiô de hoje em dia, são tranquilas de fazer, não tem aquele risco, porque o ioiô vai ficar girando por um tempão, e nem contam ponto nos campeonatos com o ioiô de rolamento. Então, só para vocês terem essa noção de como as coisas mudaram. E vocês viram ali, eu tava puxando o ioiô não voltava, e isso não é defeito do ioiô, tá? Isso é algo, digamos assim, normal hoje em dia. Então, sempre que alguém falar alguma coisa de relacionamento e ioiô, vai e volta como ioiô, pense 2 vezes, porque nem todo ioiô volta simplesmente assim, numa boa. Vocês viram? Ele vai, você joga, ele fica girando lá um tempão, e não volta, a menos que você efetue aquela manobrinha lá, que é o bind, certo? Então, eu vou voltar aqui com a minha apresentação, só para mostrar para vocês o restante aqui que eu tenho para falar. Então, deixa eu compartilhar a tela cheia de novo aqui para vocês. E vamos voltar lá. O problema é que eu tenho que fechar o arquivo e sempre volta do primeiro slide, mas não tem problema. Então, ok. Bom, pessoal, o que eu queria comentar aqui que, então, é mais a questão de mostrar para vocês como está o cenário do ioiô hoje, como que está o ioiô hoje, o que dá para fazer, né? Para tirar da cabeça de todo mundo que ioiô é um brinquedo que desce e sobe, que é para fazer balancinha, cachorrinho passeando, né? Sim, existe isso, mas eu queria mostrar muito aquilo que as pessoas não conhecem, né? Que são os campeonatos, que são as diversas categorias, que é o ioiô freestyle, certo? Mas além daquilo que eu expliquei no vídeo,
né, na apresentação do jogador, que ele vai subir no palco, ele vai ter 3 minutos para se apresentar em público, né, isso para campeonatos como o campeonato nacional, o campeonato mundial. Tem algumas questões ali, como a técnica, né, que vocês viram ali que eu fiz a mesma manobra 2 vezes, uma delas parecia que eu estava errando, não estava acertando tão bem, e outra delas eu fiz sem maiores dificuldades, né, então tem a questão de você variar as manobras, né, fazer manobra repetida não dá ponto, se você errar a manobra, você perde ponto, então tem esse risco também a se considerar, né, se você sabe uma manobra, mas você erra ela, você fica com pontuação negativa na hora, então isso é algo também a se considerar. Mas não se limita a apenas isso, né? Tem uma série de aspectos relacionados à performance nas apresentações, né? Por exemplo, as pessoas jogam com a música de fundo, certo? E dá ponto se a pessoa fizer manobras no ritmo da música, inclusive, né? Dá ponto se a pessoa conseguir interagir com o público, se o público assistir e achar interessante. Não basta apenas fazer ponto para ser um campeão mundial. Tem que pensar no pacote completo, né? O campeonato de ioiô moderno, ele envolve aspecto de você ter umas manobras, fazer pontos, né, fazer várias manobras, errar pouco, ter essa questão de sincronia com a música, é algo até que complexo, né, para você entender e dominar, inclusive. Então, tem um aspecto de performance. E aqui eu queria só deixar um registro para vocês, que em 2003, na modalidade 5A, que é essa modalidade que tem um contrapeso, né, pessoal, que a gente viu, a gente já teve um campeão mundial em 2003, né, aqui um jogador brasileiro, que é o Rafael Matsunaga, tá? Ele foi campeão brasileiro em 2003, e ele é um dos fundadores e foi por muitos anos o presidente da Associação Brasileira de Ioiô. Era nesse ponto que eu queria chegar aqui com vocês, porque existe campeonato brasileiro, existe campeonato paranaense, existe campeonato regional sul, né, do sul do Brasil, e uma série de outros campeonatos, Centro-Oeste existia também, e esses campeonatos, eles eram organizados pela Associação Brasileira de Ioiô. São organizados, na realidade, né? Pela Associação Brasileira de Ioiô. Então, sim, o ioiô é um esporte, existe uma associação, né, que é uma organização sem fins lucrativos que visa promover o ioiô como esporte no Brasil, divulgar e uma série de outras coisas, né? E então, só para deixar aqui o registro, o Rafael Matsunaga, por muitos anos, foi o presidente da Associação Brasileira de Ioiô. Agora, a ABI, né, a associação, ela está em processo de transição, mas ele foi o nosso campeão brasileiro aí em 2003. Vocês devem imaginar que existe uma certa predominância de alguns países no ioiô, né, e isso, inclusive, impede, por exemplo, o ioiô de se tornar um esporte olímpico, né? O skate é algo muito mais popular do que o ioiô e só foi entrar nas Olimpíadas, né, esse ano, né? Então, sendo que muitos países conhecem o ioiô, o skate, perdão. No caso do ioiô, né, é um processo longo ainda, não vai ser amanhã que ele vai entrar como esporte olímpico, porque muitos países ainda não reconhecem isso como esporte. O Brasil, Estados Unidos, Japão, Singapura, China, Coreia do Sul, México, esses países que eles têm uma associação, eles reconhecem que o ioiô é um esporte, né? Ele não é uma brincadeira, né, apenas, ele é um esporte. Claro, ele serve como hobby, ele serve como descontração, né? Às vezes você não está pensando em competir em campeonato, mas você pega um ioiô desses que permite uma série de manobras, joga com ele e de repente você desestressa tentando criar alguma coisa, né? Inventar alguma coisa, aprender alguma coisa, certo? Mas, então aqui só para mostrar para vocês, aqui foi uma foto do último Campeonato Brasileiro, 2020, organizado aí pela Associação Brasileira de Ioiô, no seu processo de transição, né? O pessoal aí de máscara por conta da pandemia, a pandemia impediu a existência a organização e a realização de campeonatos como o Mundial em 2020 e em 2021, né? Tanto é que esse ano, pela primeira vez, a gente está tendo um Mundial online, certo? E é só para mostrar que o ioiô, ele vai além de esporte, vai além de pontos e competição. Eu espero que eu tenha deixado bastante claro aqui a questão de como o ioiô permite inúmeras manobras, inúmeras possibilidades, e a gente ainda não explorou tudo, né? Eu digo a gente, humanidade, a gente ainda não explorou tudo que dá para explorar com ioiô de rolamento. Mas eu queria também deixar claro que, pelo menos falo do meu ponto de vista, que a comunidade do ioiô, em geral, ela não é tão grande, ela não é milhares de jogadores espalhados por isso, não vai achar um em cada esquina, não, mas é uma comunidade muito unida, muito adepta à entrada de novas pessoas. Eu diria que é uma comunidade, um dos pontos positivos, né, de você ser um jogador de ioiô, é fazer parte dessa comunidade de ioiô.
Então é algo que eu realmente sempre penso, assim, que mesmo se um dia eu decida parar de jogar, eu não quero parar de fazer parte dessa comunidade, que realmente é algo que vem para ficar para praticamente todo mundo que começa a jogar ioiô, né? Isso, você joga ioiô, aprende as manobras e fazer parte da comunidade vem de brinde, basicamente. Né? E falando em Campeonato Brasileiro de Ioiô, pessoal, aqui só coloquei uma fotinho para mostrar para vocês que existe a Associação Internacional, a Federação, perdão, Internacional de Ioiô, que organiza principalmente o Campeonato Mundial e dita as regras, né? Se a pessoa ganhar um campeonato nacional, ela se classifica para o Mundial, não se classifica, esse tipo de coisa, né? E dita as regras, né? Por exemplo, aquele sistema de pontuação, aquela tabela enorme que a gente viu, ela foi mudada recentemente, né? Em 2016, tinham critérios que hoje em dia não existem, né? Como criatividade, originalidade das manobras, é uma coisa que tinha hoje em dia não tem, né? Então, isso está em constante alteração, não duvido nada que muito em breve isso mude de novo, né? Mas a Federação Internacional de Ioiô, para mostrar para vocês o ioiô como esporte, né, faz essas modificações e organiza aí os campeonatos. Aqui para mostrar para vocês, pessoal, que o ioiô de rolamento, ele está começando a ser conhecido principalmente por conta das mídias sociais. Muita gente conhece, que tem Instagram, que tem TikTok e outras redes sociais, se depara com um vídeo desse e pensa, opa, eu conheço o ioiô tradicional, mas eu não conheço isso daí não, porque é um ioiô, tudo bem, que vai e volta, mas tá se fazendo uma manobra ali que o ioiô tá girando no dedo. Só dar um exemplo para vocês. O ioiô tá girando no dedo. É algo muito diferente que as pessoas que conhecem o ioiô tradicional, elas não vão imaginar que o ioiô da Coca-Cola vai dar para girar no dedo. Nem tem como, na verdade, fazer isso com o ioiô mais simples. E como é uma manobra diferente, chama muita atenção do pessoal, né? Então, essa manobra em específico faz muito sucesso, né? Principalmente, eu já percebi, principalmente por quem não faz parte da comunidade de ioiô, por quem ainda não joga. Para quem já joga e vive vendo vídeo e tudo, já viu essa manobra 500 vezes, considerando que vários jogadores estão postando, né? Mas para quem ainda não conhece, é um exemplo de uma manobra que impressiona e que chama a atenção do pessoal, e que foi apelidada de DNA, né? DNA, por conta da fita dupla de DNA, que se assemelha a uma fita dupla de DNA lá das nossas células. Uma dica que eu queria deixar aqui para vocês que estão assistindo e que querem saber mais, ficaram curiosos a respeito do ioiô, é assistir ao episódio 4 da série que está na Netflix, que é We Are the Champions. Né? O título é de uma música do Queen, mas por alguma estranha razão traduziram a série para o português como Inacreditável Esporte Clube. É uma série em que cada episódio conta um pouco, mostra sobre um esporte inusitado, digamos assim, que as pessoas não conhecem, e tem muita coisa maluca lá. Campeonato de penteado de cabelo, quem come mais pimenta, qual sapo pula mais longe, eu tô falando sério. Correr colina abaixo, atrás de um queijo, umas bizarrices assim, e o ioiô tá lá no meio. Né? Por um lado é legal, porque dá uma visibilidade muito grande ao ioiô, mas, por outro lado, eu sou propenso a acreditar que o ioiô ele não é tão estranho assim, né, tão inusitado assim, quanto alguns dos outros esportes lá, para fazer parte do Inacreditável Esporte Clube. Mas é um episódio muito legal, conta com detalhes a jornada de 3 pessoas que estavam querendo ser campeões mundiais no último campeonato mundial, em 2019. Vale muito a pena ver, você explica muito do que eu expliquei aqui, inclusive. Tem cerca de 30 minutos, é curtinho, e quem assistir, de repente, a série inteira, são só 6 episódios, eu quero que reflita se o ioiô é tão inusitado assim para fazer parte do inacreditável. Eu não estou desmerecendo os outros esportes, mas talvez seja um viés meu, porque eu vivo jogando ioiô, mas não é algo tão estranho assim. Só não é muito conhecido, mas não é inusitado, digamos assim. É só algo que as pessoas ainda não conhecem direito. E falando aqui um pouquinho mais, antes de finalizar, sobre o Campeonato Brasileiro de Ioiô, né? Esse ano, inclusive, eu estou ajudando a organizar e só divulgando também para, de repente, quem ficou interessado, quiser saber mais, né? De repente é uma oportunidade. O Campeonato Brasileiro de Ioiô vai acontecer... deixa só um minutinho aqui, tive um problema com a minha luz. Só um minutinho aqui. Mas o Campeonato Brasileiro de Ioiô, ele vai acontecer, pessoal, em dia 6 de novembro, tá? Então, o Campeonato Brasileiro vai acontecer em dia 6 de novembro, e a partir daí, fica o convite, né? Vai ser na Associação Kenjinkai de Kumamoto, na rua Guimarães Passos, número 142, no bairro da Vila Mariana, São Paulo. Então, para você que está assistindo e não passou a data ainda, para você que ainda não está assistindo na live,
fica aí o convite, tá legal? A entrada é gratuita para todo mundo que quiser assistir, eu recomendo bastante, né? Vai ter todos os cuidados devido à problemática da pandemia, mas eu espero muito que vocês gostem, quem for assistir, o que eu recomendo, quem for comparecer. Então, antes de finalizar aqui, eu só gostaria de mostrar e de enfatizar de novo. O ioiô, ele ainda existe como um brinquedo mais simples, mas ele é um esporte de altíssima performance e, acima de tudo, precisão, né? Precisão é a palavra-chave aqui para você se dar bem nesse esporte, acertar as manobras que muitas vezes são bem difíceis. E antes de finalizar, eu gostaria de colocar um último videozinho aqui, só mostrando algumas manobras, né? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui de novo. Mostrando algumas manobras que são bem inusitadas, bem difíceis e que eu acho que podem chamar a atenção. E é só um carimbo, assim, do que dá para fazer com o ioiô hoje em dia, tá legal, pessoal? Então, deixa eu só parar de compartilhar aqui, compartilhar a tela de novo aqui e ir para o nosso último videozinho de encerramento e mostrar para vocês, ó, o que dá para fazer com o ioiô hoje em dia, alguns exemplos de manobras que, nossa, eram impensáveis de fazer e que chamam muita atenção. E só para mostrar para vocês, enfatizar mais uma vez as possibilidades e tudo aquilo que o esporte do ioiô é, certo? Então vamos lá. Esse é um jogador brasileiro, Ricardo Montes. Mostrando um pouco de cada modalidade aí, né? Como é que fazer, até que ponto o ser humano já chegou. Bem, pessoal, então esse era o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês, né? Só para consolidar um pouco o que a gente viu aqui, as modalidades do ioiô, como o ioiô evoluiu, o que dá para fazer com ele, como ele realmente é um esporte para quem pratica, é um esporte de precisão e que envolve muito a criatividade, por essa é a principal razão, inclusive, de estar aqui participando do Congresso de Esportes da Mente, né? Porque não se trata apenas de habilidade, se trata também de criatividade, de você unir coisas que você já sabe, de você aprender coisas novas, né? Eu falo para vocês, eu jogo ioiô há mais de 10 anos, eu sou tricampeão brasileiro, e tem muita coisa que eu não sei fazer, tem muita coisa que eu ainda tenho que aprender, né? Tem muita coisa que eu ainda vou criar, vou desenvolver, mas é só para mostrar para vocês como o ioiô está hoje em dia e dar um gostinho para vocês, né, que assistiram até aqui, de como que é o ioiô hoje como esporte, principalmente esse lado que as pessoas ainda não conhecem tão bem, certo? Então, eu agradeço muitíssimo a todo mundo aqui que assistiu a palestra, a todo mundo que está assistindo ao vivo ou então posteriormente, e fico muito lisonjeado de fazer parte aqui do Congresso e mostrar um pouquinho, né, ajudar a divulgar o ioiô como esporte, né, aqui no Brasil. Então, eu agradeço muito a participação, agradeço a todo mundo que assistiu, a todo mundo que ajudou aqui a montar os slides, a todo mundo que auxiliou aqui no vídeo, e realmente eu espero que é algo que as pessoas comecem a conhecer mais, né, deixem de conhecer apenas o ioiô como um brinquedo e passem a enxergá-lo de outra forma, como ele realmente é hoje em dia. Então, uma vez mais, eu agradeço a todo mundo que assistiu, eu agradeço a todo mundo que compareceu. Se tiver alguma pergunta no chat, eu vou aproveitar esses minutinhos para responder. E
E é isso, eu realmente fico muito feliz de fazer parte disso, e obrigado a todo mundo que viu aqui a palestra sobre o ioiô como esporte hoje em dia. Muito obrigado.